Estamos muito felizes por todos vocês estarem conosco. Nossa igreja tem orado por cura. Toda a nossa igreja tem orado por cura. Você está em algum grupo de WhatsApp, com certeza tem mensagens ali de oração. E Deus tem nos chamado a orar por cura. Deus tem nos chamado a ministrar sobre cura, a entender sobre a cura. E hoje nós estamos aqui mais uma vez, e essa configuração até em círculo também, é para que a gente possa estar falando sobre cura. E o tema de hoje são os inimigos da cura. No nosso último culto nós falamos sobre idolatria, que é um grande inimigo. E nós cremos que grandes coisas o Senhor fará na semana da cura. E já tem feito. Nós já estamos vendo o agir de Deus e o mover do Senhor. E nós precisamos estar prontos, preparados, para receber do Senhor aquilo que Ele tem para a nossa igreja e também para ministrar aquilo que o Senhor tem para a nossa igreja. Quero que você abra comigo rapidamente. Serei breve, pois vou chamar aqui as pessoas para estar aqui presentes. Abra comigo em Mateus capítulo 13. Vamos ler o versículo 57 e 58. Mateus 13, 57 e 58. Todo mundo, se não está com a Bíblia, pode ler aqui junto. Vamos todo mundo ler os dois versículos. Bem? Vamos lá. 1, 2, 3. E por causa dele. Em 1. e 58. Amém? Isso a gente escuta há muito tempo, né? Profeta de casa não tem valor, né? E Jesus passou por isso. Não valorizar o mestre. E aqui vemos nitidamente a incredulidade como um grande inimigo que fez com que o Senhor não realizasse milagres ali naquela região. Então, levanto essa bola e quero convidar aqui... Só para começarmos, eu começo por quem? Cadê o João? Vini e Cleusa. Venham, Vini e Cleusa, cadê? Ah, ali, tem até uma chamada. Tem áudio aí? Ó, venham, sentam-se à mesa. Maneiro, gostei ali da arte. Vocês escolhem. Maurício e Vívia. A Vívia vai sentar aqui? A Vívia vem? Não? Ah, tá com as crianças. Tá bom. Venha, Maurício. Diácono Márcio. Venha, cadê? Tem? Ah, ali também tem. Aí, ela do Márcio. Vem pra cá então, que aí fica cada um na mesa. Não. Beleza. Bota de novo aí, tá muito legal isso aí. Vini. Ah. Aí, tô ligando aqui, vamos testar os microfones. Funcionou. Som. Ei. Então, de início eu queria que cada um falasse em 2 minutos
sobre um inimigo que ou vocês já vivenciaram, algo que no decorrer da vida de vocês, e a ideia hoje aqui não é nada super teológico não, isso tem a EBD ali atrás, tem os estudos, tem muita coisa que você pode estudar. A ideia hoje é vida, né? Prática. Claro que a vida passa pela palavra de Deus e nunca tem como fugir disso. Mas um inimigo que cada um de vocês já enfrentaram, brevemente. Primeiras damas. Então vamos orar, né? Porque Deus é bom a todo tempo e para que não saia nenhuma palavra que não seja do Senhor. Senhor, nós te damos graça neste momento, nesta hora, Senhor. Senhor, nós estamos aqui para engrandecer teu santo nome. Toda a honra, toda a glória dada a ti, Senhor. Senhor, foi-nos feito um convite, Senhor. Senhor, que vai ser pautado aqui, falado, é para que engrandecer o teu santo nome. Não temos mérito nenhum, Senhor, mas sim a honra, a glória pertence a ti. Senhor, nós queremos colocar toda essa conversa diante da tua presença. Mesmo antes de nós chegarmos aqui, o Senhor já estava. Senhor, muito obrigada pelos louvores, pela ministração da palavra que vai ser feita, que foi feita, Senhor. Senhor, muito obrigado. Toma o primeiro lugar neste lugar, enche da tua santa e gloriosa presença. Que possamos ser verdadeiros, que teu Santo Espírito venha sobre cada um de nós, trazendo a verdade, no poder que há no nome de Jesus, e que todos digam amém. Amém. Amém? Bom, eu vou começar lá em 2 minutos só. Mateus 6, 9. Eu vou falar sobre o perdão. Eu gosto muito do perdão. Por que o perdão? O perdão, ele é uma ação que às vezes é muito difícil. Trabalhar com perdão, perdoar, porque às vezes nós temos algumas coisas dentro de nós que passamos por alguns momentos difíceis de nossas vidas e às vezes é difícil a gente liberar o perdão. Então, o Senhor, Ele tem nos ensinado que... Vamos ler lá, Mateus, versículo 6, 9, que diz assim: portanto, ore assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois é o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarmos os outros as ofensas dele, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Assim, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as nossas ofensas de vocês. Amém? Então, ele é bem explícito que assim como ele nos perdoa, nós devemos perdoar. E muitas coisas na nossa vida, enfermidade, mal, ela é ocasionada por falta de perdão. Muitas pessoas morrem porque elas também não perdoam, acabam ficando doentes. Eu sou testemunha disso com a minha mãe. Minha mãe trazia uma petição de lá de trás, do passado dela, e ela ficou enferma, muito enferma, porque ela sentia muito raiva do meu pai, que meu pai nos deixou quando nós éramos pequenos, e ela trabalhou muito.
E ali ela não queria nem saber dele. E ali ela ficou enferma e ela teve que fazer diálise. E o Senhor, Ele foi trabalhando comigo para trabalhar com ela. E o Senhor me deu essa palavra do Pai Nosso. E todas as noites eu orava com ela nesse propósito. E no final da vida dela, ela aceitou Jesus como o único verdadeiro Salvador da vida dela. Ela foi batizada por imersão. Ela perdoou, antes dela morrer, ela me chamou e falou: eu te perdoo, me perdoa por tudo aquilo que eu fiz, que eu te maltratei. Eu perdoo você, eu perdoo tua irmã, eu perdoo Vinícius, eu perdoo teu pai, eu perdoo tudo aquilo que te trouxe mágoa e tristeza, no nome de Jesus. A partir daquele momento, ela ficou 2 dias e o Senhor recolheu, porque ela liberou o perdão para mim e ela perdoou. Eu perdoo você e toda a tua descendência. Então não houve maldição, o perdão foi decretado ali, já não havia mais nenhuma sequela. Então, e a partir dali, eu comecei a trabalhar com o perdão, porque o perdão é a cura, o perdão é a libertação, o perdão é tudo na nossa vida. E ele fala lá em 2 Coríntios, ele fala que o perdão, o inimigo de nossas almas, 2 Coríntios 2:10, ele fala que o inimigo de nossas almas, ele pega a falta de perdão para poder trazer nós ao cativo. Então, quando nós confessamos o pecado, quando nós nos expomos, o perdão, ele é liberto, nós somos libertos, a pessoa é liberta e nós vamos viver mais. Então, eu amo quando se fala do perdão. Eu trabalho com perdão, graças a Deus eu tenho visto muitas curas e Deus tem curado muitas pessoas através do perdão. O perdão é tudo. Eu sei que muitas vezes é difícil você liberar o perdão para uma pessoa. Aconteceu uma situação na minha vida há muito tempo atrás, quando eu tinha 18 anos, e apesar de ter acontecido coisas horríveis comigo, eu liberei perdão para essa pessoa e eu fui livre. Livre de acusação, livre do passado, livre das coisas ruins. E Deus, Ele tem feito coisas grandiosas na minha vida. E eu falar de enfermidade, né? Há um tempo atrás, quando eu era mais jovem, eu fumava e eu bebia. E enquanto Jesus não me salvou, eu fumava 2 carteiras de cigarro. Isso é tudo consequência, viu, gente? Eu fumava, eu bebia e o Senhor foi só me deixando, né? Eu fumei desde a idade de 12 anos até os 35 anos. E quando eu aceitei Jesus, eu fui liberta desse cigarro. Mas o que aconteceu? Quando chegou a idade, porque você paga o preço. Você paga o preço daquilo que você fez lá atrás. E quando eu aceitei Jesus, eu não fumava mais. Mas aos 56 anos, 57 anos, eu tive uma hemorragia. Arrebentou uma artéria do meu pulmão em 2018 e eles não sabiam o porquê e foi uma artéria. Mas isso foi tudo consequência de lá de trás do cigarro. E eles conseguiram deter a hemorragia, tudo bem. Aí eu voltei para casa. Quando foi em 2020, ela estourou de novo. O Senhor me curou. Agora em 2026, agora esse ano, ela estourou de novo. Só que a doutora falou: não tem mais como eu fazer. Essa artéria tua está estourando demais. Nós vamos fazer uma broncoscopia em você e nós vamos ver o que vai acontecer. E o médico queria operar. Só que
Deus falou com uma irmã, fala para ela fazer um jejum de 7 dias. E eu ia ter uma consulta com a doutora no dia 30. Aí eu fiz um jejum de 7 dias. E a doutora que ela ia me dar a decisão final se eu ia operar ou não. Porque eu estava, assim, temerosa que eu fosse para a mesa de cirurgia, talvez eu não voltasse. Mas eu fui e fiz esse jejum de 7 dias. E quando eu fui na doutora, a doutora ficou comigo 2 horas. Comigo, estava início de prova, a doutora me pediu diversos exames e ela falou para mim, Cleusa, eu não vou te operar. Você vai fazer, a gente vamos trocar a tua medicação e você não está com sangramento, sangrou mais, eu não. Então, a gente não vamos, eles suturaram a minha artéria e tudo bem. Aí, depois disso, que eu entreguei o propósito de jejum, a irmã falou assim para mim, olha, o Senhor falou comigo, se você não fizesse, se fosse para a mesa de cirurgia, você não iria voltar. Então, é importante você fazer tudo aquilo que Deus ordena você fazer. E eu gosto de orar o Pai Nosso. Na minha cirurgia, em todas as vezes que eu fui me internar, eu sempre gosto de ler o Pai Nosso, porque a gente confessa o pecado e pede a liberação do perdão, porque se você for para a glória, você está com teus pecados todos certinho com o Senhor, não é não? Então, esse foi meu testemunho. Eu louvo ao Senhor, porque o Senhor, Ele fala. O Senhor tem boca e fala. E quando Ele fala, a gente deve ouvir o que o Senhor está falando conosco. Amém? E tem muitos outros testemunhos, mas eu vou deixar para meus irmãos falar, porque Deus é bom. Então, eu fico com confissão de pecado e perdoar. E um Pai Nosso, né? Então, vamos aplaudir o Senhor, que Ele é digno de honra, de glória, de adoração. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Aê, glória a Deus. Todo mundo me conhece, quem não me conhece, meu nome é Vinícius. E o meu maior testemunho são 2, que eu já tinha pedido. A primeira causa de eu não... O meu primeiro temor era timidez. Por incrível que pareça, era timidez. Que eu morava em Rocha Miranda aqui, e todo dia eu passava aqui na porta para pegar o 349 ali para ir trabalhar no centro da cidade. Segunda, quarta e sexta eu parava ali na frente da igreja do outro lado da rua, ficava olhando para a porta e falava, tem alguma coisa me chamando para entrar. Mas como eu não fui convidado, eu não vou entrar. E nisso se passaram 2, 3 anos. E do meu passado, que eu não gosto de falar, mas como é testemunho, eu fui líder da Força Jovem do Vasco da Gama, briguei muito, eu participei de várias coisas que eu não gosto de falar, só para constar isso, né? E eu tive um real encontro com Deus, porque eu comecei a fazer academia, e em frente à academia tinha um laboratório, eu atravessei a rua para fazer o exame, porque a academia exigiu. E o Fernando Marques, que é o dono do laboratório, meu amigo de infância, de colégio salesiano, ele atravessou a rua correndo, eu estava na esteira, ele mandou eu parar de fazer a esteira. Porque a quantidade de gordura que tinha no meu sangue, o meu sangue era creme, não era vermelho. Então eu fiz um exame, eu tinha 85% das minhas artérias entupidas. E a médica falou, você não pode levantar para pegar um copo d'água. E eu parei com tudo. Estava numa transição de trabalho, e nessa transição de trabalho eu tinha que tomar um remédio que há 24 anos atrás custava 75 cruzeiros. Então, 3 caixas e eu não tinha dinheiro. Eu comecei a trabalhar ganhando comissão e ajuda de custo, mas eu tinha que comprar comida para dentro de casa, então eu não comprei o remédio. E o meu irmão falou assim, vamos na igreja? Aí eu falei assim, não vou. A primeira vez eu falei, não vou. Aí ele falou, vou arrumar uma consulta para você lá no Hospital do Fundão, onde eu me trato até hoje.
Fui no fundão, não abria prontuário. Aí a minha médica, que hoje é médica do meu fígado, que eu tenho esteatose no fígado, ela falou assim, eu estava assim, lá onde está aquela menina, lá onde está a esposa do Maurício. Ela olhava para mim e falava assim, mas eu não posso abrir o prontuário para ele. Aí a minha médica falou assim, mas vai lá, ajuda ele, é novo, não sei o quê. Ela falou assim, tem alguma coisa falando no meu ouvido para abrir. Então eu vou abrir o prontuário para ele. Eu comecei a me tratar. Fiz vários exames. Meu pai foi o primeiro a se converter, que nós éramos católicos macumbeiro. Então meu pai foi o primeiro a se converter e falou assim, meu filho, eu vou orar por você, que Deus vai restaurar a tua saúde. E eu falei para ele, tá bom, pai. Eu, tímido e incrédulo, né? Eu conhecia a Deus porque Jesus Cristo morreu na cruz, né? Sansão foi traído por Dalila, essas coisas a gente conhecia. E o que aconteceu? Depois de um mês, eu voltei, fiz os exames de sangue, voltei na doutora. Aí a doutora pegou, tinha umas 8, 10 folhas. Cada folha que ela virava, ela sacudia a cabeça. Aí eu falei, tô podre por dentro, vou morrer. E ela sacudindo a cabeça, falou, tenho 2 notícias para você. Mas não falou boa ou ruim não, né? Aí eu falei, tá, então me dá a notícia ruim. O senhor realmente tem um problema. Aí eu falei, então qual é a boa notícia? Ela falou, o senhor só tem diabetes. Tudo que o senhor tinha, seu exame de triglicerídeo, colesterol, tudo deu bom. Aí eu falei, não, peraí, deixa eu olhar. Ela mostrou e realmente eu só tinha diabetes. Por quê? Minha mãe é diabética, meu pai, meu avô, minha avó, todo mundo, a família inteira carrega essa diabetes. E aquilo ali, meu irmão, na hora falou, vamos para a igreja, gordo, que ele me chama de gordo, eu chamo ele de guri, né? Falei, vamos, guri. Aí ele foi, subiu na cadeira do hospital, deu um grito de glória a Deus que parou o hospital. Dia 2 de fevereiro, há 24 anos atrás, eu entrei por essas portas. O pastor Ronaldo estava pregando e a palavra era sobre o perdão. Se eu não perdoasse, eu não seria curado. E eu falei, bom, então eu tenho que perdoar. Entrei por esse corredor aqui, quando ele chamou para vir à frente, a igreja, que é iluminada desse jeito, ficou escura. E eu cheguei aqui, fiquei parado aqui na frente, tinha várias pessoas aqui, foi abrindo um corredor, eu vim andando, tudo no escuro. E parei aqui na frente. Quando eu parei aqui na frente, ele bota a mão no teu coração que eu vou orar. Aí que sumiu tudo. Botei a mão no coração, quando eu vi uma luz aqui no altar. Essa luz me estendeu a mão e eu estiquei a mão. Aí o pastor acabou de orar, quando ele acabou de orar, que acendeu, que para mim, acendeu tudo, ele grande, foi a maior decisão que tu tomou na tua vida. Era Jesus que tinha me resgatado das trevas. E eu tive um real encontro com o Senhor. E por eu ter tido esse real encontro com o Senhor, na mesma hora, força jovem, bagunça, foi tudo banido da minha vida. Nunca mais eu fiz nada do que eu fazia. Eu me dediquei e me dedico à obra do Senhor há 23 anos, 4 meses e 24 dias. E isso por hora. E esses são os 2 testemunhos, né? Para que, se Deus já tinha dado um tempinho depois, ainda tem vesícula, ainda tem rim, ainda tem fígado, ainda tem tornozelo, tem várias coisas, entendeu? E Deus tem o melhor para vocês. Deus teve o melhor para mim. E eu tenho certeza que se você entregar os teus caminhos ao Senhor, mas é entregar, não é disfarçar que entrega, é entregar e se dedicar à obra, porque fé sem obra, Maurício, é? A fé sem obras é uma fé morta. Então, se você se dedicar, pode ter certeza, eu tenho que pedir a opinião do professor, né? Se você se dedicar, como eu vejo vários fazendo, que eu entrei aqui nessa igreja, quando eu entrei aqui nessa igreja, eu fico feliz de ver a igreja desse jeito. Porque quando eu entrei aqui, eu trabalho na administração da igreja, junto com o pastor Isaías. O mês passado eu peguei uma relação de jovens que iam para o retiro. 154 jovens indo para o retiro. Eram 5 ônibus que saíam daqui. Entendeu? E ver essa igreja agora do jeito que está, que já esteve, que o trabalho do Jotinha junto com a Amanda, olha como é que está ficando, ó. Já está começando a subir. E eu tenho certeza que vai subir mais. Mas agora, a timidez e o perdão, que eu fui traído, essas coisas todas, aí saí perdoando todo mundo, eu não queria nem saber
Pedia perdão a todo mundo porque eu queria ficar do jeito que eu estou. E essa é a minha primeira parte. Se você me deixa assim falar a segunda. Sim. O vídeo. Amém. Glória a Deus. Peraí, só um minutinho. E a palavra que Deus colocou no meu coração para passar para vocês está em Eclesiastes 3. Que a palavra tempo aparece 32 vezes. Por quê? Porque no primeiro versículo aparece um tempo, e nos outros aparecem 2 vezes. Então não tenha pressa. Não tenha pressa de ficar do jeito que você está, mas tenha pressa de conhecer e buscar o Senhor. Cada vez que você buscar o Senhor, Ele vai falar com você de uma maneira diferente. Amém. Glória a Deus. Eu ia brincar, mas não vou brincar não, Maurício. A paz do Senhor, igreja. Muito feliz de estar aqui com a juventude, né? Já trabalhei um tempo aqui na juventude, quando o pastor Antônio Carlos era líder, né? E umas semanas atrás recebi um convite, né? Para ministrar uma aula na juventude. Eu vi a Eloá ministrando ali, cara, que alegria no coração, né? Porque eu trabalho com juniores. Eloá também foi dos juniores também, né? Pregando ali com poder, minha filha. Deus te abençoe. Tá parecendo a tua mãe, sabia? Mas assim, sabe? Sem fingimento, né? É a Eloá que teve um encontro, ela teve um encontro com o Senhor, lembrando hoje da pregação do Bruno, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando o Jotinha me chamou para esse convite, e aí a gente pensa muito sobre os inimigos da cura, né? Mas tem um texto que ele é bastante interessante aqui, que diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27, assim diz a palavra do Senhor: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e, assim, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então, irmãos, talvez um dos maiores inimigos da cura seja uma visão errônea de Deus, uma perspectiva errada de Deus. A irmã aqui confessou sobre consequências, né, irmã, de quando a irmã era pecadora, né? Porque muitas das enfermidades que nós temos são consequências do pecado, não é? E a gente às vezes tem uma perspectiva de Deus como se Deus ou fosse o carrasco que joga no inferno, né? Deus é fogo consumidor, nós sabemos. Ou a gente tem aquela perspectiva de Deus, que Deus é o amigão da praia, né? Vamos lá, vamos no Manaus, essa é a vibe, e pode fazer o que quer. A perspectiva de Deus nos ajuda a entender que Deus é soberano, irmãos. Né? Deus ele não é obrigado a nos curar, né? Por muitas vezes há doenças que Deus permite para quebrar o nosso orgulho. Há doenças que Deus permite para quebrar o nosso orgulho. Há doenças que Deus permite para que a gente pare para auxiliar outras pessoas. Acho que os irmãos conhecem aqui um missionário chamado William Carey, né? A irmã dele ficou tetraplégica e ela, em vez de ficar se lamentando na cama, ela orava pelo irmão dela. E o irmão dela foi um missionário na Índia que traduziu a Bíblia, né, para a língua e mais 10 dialetos. Ou seja, ela foi usada poderosamente por Deus. Nós lemos na Bíblia, por exemplo, em 2 Reis capítulo 13, que Eliseu, que foi um profeta que fez o dobro das obras de Elias, ou seja, a gente quando lembra de Elias, a gente lembra de um profeta poderoso, né? Malaquias capítulo 4 diz que um profeta no espírito e no poder de Elias prepararia o caminho do Senhor. Eliseu fez o dobro do que Elias fez e ele morreu enfermo. Então, isso tudo faz parte da soberania de Deus. Mas aí é que está. A soberania de Deus, ela não impede, meus irmãos, de eu orar pela cura. Pelo contrário, a soberania de Deus me faz entender que Deus é poderoso. A irmã aqui deu testemunho falando sobre uma cura sobrenatural. Mas a irmã também falou que jejuou para que houvesse alguma mudança na alteração do procedimento dela, e foi feito. Nosso Deus é soberano. Quando você abre Gênesis capítulo 1, diz que Deus é o Criador dos céus e da terra. E diz que o Senhor criou os seres visíveis e invisíveis.
Então, o nosso Deus, ele cura pelos meios extraordinários, sobrenaturais, mas ele também cura pelos meios ordinários. Não é? A gente precisa entender isso. Às vezes a gente está ali passando pelo tratamento, alguma coisa, Deus pode potencializar a eficácia de cura daquele remédio. Né? Então, assim, a perspectiva de Deus, irmãos, ela pode ser, ou ela pode te trazer cura, ou pode trazer doença. Os irmãos aqui em Coríntios, por não discernirem que era o corpo de Cristo, a igreja, muitos estavam doentes. Por quê? Porque estavam tomando a ceia de uma forma indigna. Né? Por muitas vezes, há doenças que são consequências do nosso pecado. Os irmãos falaram aqui sobre perdão. Perdão a gente fecha o coração. E às vezes Deus traz essa enfermidade e é uma consequência. Mas esse Deus também é um Deus de misericórdia. Ele traz também o quê? Ele quebranta o nosso orgulho e aí Deus traz a restauração. E aí você pode pensar assim, poxa, Maurício, mas e aí? Eu oro por cura ou não oro? Sempre você deve orar pedindo cura ao Senhor. Isso não é pecado. Deus falou, Deus se agrada. Às vezes a gente, de uma forma superficial, diz assim, poxa, mas você só vive pedindo a Deus, Deus não se agrada. Deus se agrada sim de quando pedimos. Lê lá Salmo capítulo 2. Deus ama quando seus filhos pedem. O problema é que às vezes a gente pede errado. Se eu peço para a glória dele, Deus ama quando eu peço para a glória dele. Isso significa que eu tenho comunhão com ele, que eu tenho filiação com ele. Então, irmãos, para falar aqui do meu testemunho, eu tenho alguns testemunhos aqui sobre cura que aconteceu na minha vida e que Deus usou como instrumento, tá? Não eu, usou como instrumento. Tinha uma irmã aqui, que eu não vou citar o nome, essa irmã ela estava com um processo de metástase, já tinha um tempo. Quando os irmãos, não sei se os irmãos lembram aqui, quinta-feira tinha reunião de Ananias, lembra? Então eu vim para a reunião, eu olhava essa irmã, eu sabia que essa irmã estava enfrentando um processo de câncer. Sabe o que é você olhar para a pessoa, se compadecer, mas não orar? Aí um dia, meus irmãos, eu estava aqui na reunião de Ananias, terminou a reunião, a igreja vazia, eu ouvi claramente a voz do Senhor e falar assim, ó, vai ali e ora pela irmã. Eu fiz uma oração, meu irmão, que se durou 15 segundos, foi muito. Eu falei, Senhor, ministra poderosamente a tua cura sobre a irmã. Passou 15 dias, a irmã veio para mim e procurou. Olha só, irmão, aconteceu uma coisa, a minha metástase desapareceu. E nesse mesmo período, eu estava servindo no navio, e aí eu tinha um amigo meu que o filho dele estava com 600 de glicose, né, internado lá no Hospital Marcílio Dias. E eu vi alguns colegas até falarem um termo assim que o pessoal usa meio no militarismo, falando assim, o irmão do amigo aí vai caveirar. Eu fiquei tão indignado com aquilo, das pessoas falando daquela forma. Isso foi numa sexta-feira, irmãos. Aí, domingo, tinha a diaconia jovem da juventude, né? Estava ali todo mundo, aí pastor Ronaldo chega e fala assim, a diaconia jovem, suba aqui no altar. Aí você já vai se ligando, né? Aí o Espírito Santo, eu não, que eu tinha esquecido, mas o Espírito Santo me lembrou do filho do meu amigo. Aí o pastor Ronaldo chegou e falou assim, estende a mão, diaconia jovem, que eu vou impor as mãos sobre vocês, e vocês com a mão estendida, e vocês vão orar por uma pessoa da igreja, ou lembre de uma pessoa. Meus irmãos, naquela hora eu só lembrei do menino. Beleza, fui trabalhar segunda-feira, aí na terça-feira eu estou almoçando lá no refeitório lá dos suboficiais e sargentos. Aí eu estou vendo uma criança assim de uns 8 anos correndo para lá e para cá, para lá. Aí meu amigo, aí Maurício, não sei o que aconteceu. O médico falou que domingo à noite aconteceu algo aí que meu filho está normal. Deus trouxe, vocês estão vendo como é que é? Outra vez, um irmão aqui da igreja, ele estava passando com muita dificuldade. Ele estava muito mal, irmãos, e eu estava vindo para o culto de terça-feira, eu todo apressado, eu com o Vivian. Aí nós encontramos o irmão falou que estava com muito problema, que não tinha vaga no médico. Aí naquela hora, irmãos, eu me compadeci dele e orei. E o irmão foi curado. E ele veio falar com o pastor Isaías. Ele veio falar, ele até citou meu nome, né? Eu não pedi para não falar isso, mas o pastor Isaías, com muita sabedoria, não explanou isso, ficou ali. Mas para você ver
que é a soberania de Deus. Mas quando meu pai e minha mãe ficaram enfermos, meus irmãos, eu orei, eu jejuei, mas Deus decidiu levá-los. Mas o que Deus me ensinou com isso? Que é a vontade dele, é perfeita. Cabe a mim orar. E para pensar em algo seguinte, nós não vemos, né, essas questões de movimentos de cura, ela não acontece de uma ênfase muito grande durante a história da igreja, mas há períodos, principalmente relacionados a avivamento. Né, a nossa igreja aqui é uma igreja pentecostal reformada, né? Então, assim, principalmente aí os mais jovens sabem o que é ser reformado, e o pessoal acha que reformado é o cara frio, do gelo, do Polo Norte, né? O pentecostal é homem quente e o reformado é frio, né? Mas glória a Deus que a nossa igreja é pentecostal reformada, né? Mas eu estou falando isso porque no meu trabalho, quando eu ia no culto com os irmãos da Assembleia de Deus, irmãos, Maurício, tu é muito presbiteriano. Aí quando eu ia no culto que tinha os presbiterianos batistas, os irmãos, cara, tu é muito assembleano, enfim. Mas o que interessa, irmãos, é o seguinte: Deus colocou essa intenção no coração do pastor Ronaldo mover a igreja para orar por cura divina. Então a gente precisa se ligar nisso, porque isso é a vontade de Deus para que a gente ore, para que a gente ore por cura, porque a cura fez parte do ministério de Cristo. Com muito propósito e sabedoria, eu já tinha lido, né, a passagem de Mateus, e eu lembro também de Marcos capítulo 6, aonde a incredulidade impediu de Jesus fazer milagres. Então, assim, o ministério de Cristo era um ministério que também curava. E em Marcos capítulo 2, Cristo disse que veio para pregar, porque ele curou a sogra de Pedro, depois muitos vieram, e diz o texto que ele orou por toda a sorte de enfermidade, só que teve uma hora que Jesus teve que se retirar e orar e relembrar os discípulos dele que ele veio para pregar. Mas a cura fazia parte do ministério de Cristo. E no ministério de Cristo houve muitas curas. Você vê que Bartimeu, o senhor quer me curar? O leproso disse, o senhor quer me curar? Jesus, quero. Isso é crer na soberania de Deus. Ele não falou, o senhor tem que me curar. Ele falou, o senhor é da vontade do Senhor me curar? Ele também não chegou, eu não sei se Deus vai me curar. Não, querido, eu não sei qual é a vontade de Deus, mas a oração confessa assim, eu sei que o Senhor tem poder para curar, amém? E se Ele não curar, glória a Deus. Mas é orar assim, é ter confiança que Deus vai curar. E um outro testemunho, eu tenho alguns testemunhos aqui. Meu irmão Márcio aqui. Meu irmão Márcio uma vez foi usado por Deus. Vívia teve um problema, Vívia teve uma espécie de um surto, um transtorno. Em 2010 ela estava terminando o curso dela aí de formação de oficiais. Cara, e as pessoas injetaram tanto remédio na Vívia. Aí um dia estava ali a reunião, eu era colaborador, e o Márcio falou assim, irmão, tem hora que você tem que botar o terno dentro de casa e orar por cura. Aí eu fiquei assim, irmão. Aí eu, recém-casado, estava morando até com meus sogros, nunca saía a documentação para liberar o apartamento. A minha sogra não entendeu nada, eu botei o terno dentro de casa. Meu irmão, eu orei, terminou a tremedeira, irmão. Terminou. Da outra vez, a Vivian estava com, aqui o pessoal chama de erisipela, né? Então, Vivian com uma dor. Liguei para o Márcio e falei, meu irmão, não sei se amanhã eu vou para a igreja. O Márcio colocou assim, deixa eu orar pela irmã Vivian. O Márcio orou. No domingo, meu irmão, Vivian já era outra pessoa. Não é? E eu tenho testemunho que, assim, eu era plenamente estéril. Eu fiz operação, tinha varicocele bilateral, meu irmão. Eu fiz a operação, aí o médico foi e falou assim para mim, qual é a sua idade? Eu já com 46 anos, aí perguntou a Vivian a idade, aí ele disse assim, é melhor o senhor procurar uma lista de adoção. E tá aí 3, meu irmão. O João Gabriel, Davi Lucas e Aninha. E se o senhor quiser mandar mais um, seja a vontade do Senhor. Amém? Mas, meus irmãos, né, para finalizar, que eu já falei demais, e a minha diretora lá já está fazendo sinal de que eu estou falando demais.
o meu filho mais velho, ele tem transtorno do espectro autista, né? E as pessoas dizem assim, transtorno não é doença. E é aquilo que eu falei, meus irmãos, o Senhor é soberano. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então, eu oro pelo meu filho. Entendeu, irmãos? Eu cuido dele, mas todos os dias eu falo, Senhor, intervém sobre a vida do meu filho. Amém, irmãos? Ter uma perspectiva correta de Deus, meus irmãos, nos ajuda e traz cura, tá? Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, boa noite. Quero louvar a Deus por essa oportunidade dada pelo Jotinha. E quando eu recebi esse convite, no primeiro momento, o que a gente vai falar? O que a gente vai pensar, né? Mas eu vou começar a falar do meu testemunho. Sou pouco de falar, não sou de muito falar, mas eu, antes de chegar nessa igreja, eu passei por um problema, eu tinha um vazio dentro de mim. E o sonho que eu tinha era constituir uma família. Deus tinha colocado esse projeto no meu coração. Eu morava em Pavuna, fui criado na Pavuna e conheci a minha esposa, vim morar aqui em Rocha Miranda. E a mão de Deus, ela é tão tremenda, porque Deus, ele vai nos posicionando de acordo com aquilo que ele tem preparado para nós. E conheci o primo da minha esposa, e ele me apresentou essa igreja, e aqui eu recebi Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da minha vida. E aquele vazio que eu tinha dentro de mim, irmãos, tudo que eu colocava a mão para fazer dava errado. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, as coisas começam a fluir e começam a acontecer na nossa vida. E o meu projeto, o meu sonho era constituir uma família, conheci minha esposa não era convertida, eu fui o primeiro que o Senhor separou para me colocar como aquele que iria buscar pela sua família. Eu esperei 10 anos pela conversão da minha esposa, me casei, pastor Isaías fez meu casamento, minha esposa grávida do Mateus, né, pastor Isaías? Mas o meu sonho e aquilo que Deus tinha colocado no meu coração, que eu teria uma família. Minha esposa não podia ter filho, tinha um problema de mioma, mas um certo dia, no aniversário lá na minha casa da minha mãe, na Pavuna, uma profeta de Deus falou: olha, no próximo ano você vai engravidar e você vai ter um filho. Você não quer, mas Deus vai cumprir isso na tua vida. E tá o Mateus aí, maior do que eu. E logo após o Mateus veio o Felipe. Daniele foi e fez a ligadura. E a promessa de Deus, ela se cumpriu na minha vida. Mas e tinha algumas questões, porque às vezes nós estamos servindo a Deus, mas às vezes estamos presos no passado. Estamos presos no sentimento, nos ressentimentos que vêm no nosso coração. Eu separei aqui 2 textos fundamentais para a nossa vida, que é o texto de Tiago 5,16, que diz assim: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados.
E no livro de Provérbios 28:13 também diz: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Irmãos, quando eu li esse texto, eu percebi que anos que eu vivia, até dentro da casa de Deus, eu precisava liberar o perdão. Eu tive uma infância muito rígida, com horário para chegar em casa, com horário para alimentação, com horário para tudo. Eu tinha uma família que era uma família muito rígida. Mas eu entendi que tudo aquilo era um propósito de Deus na minha vida. E vim morar, me casei, vim parar aqui em Rocha Miranda, morar com a minha esposa, me casei. E durante 3 anos de casamento, minha casa pegou fogo, alguns irmãos que da época lembram. Eu perdi tudo dentro da minha casa. Deus me deu um grande livramento. Havia um decreto do inimigo para destruir a minha família, mas Deus ali poupou a minha família. Eu peguei meus filhos à tarde, fui para a casa da minha mãe, daqui a pouco o telefone tocou: Márcio, volta correndo que a tua casa está em chama. E Deus deu um grande livramento para a minha família. Alguns irmãos da época que aconteceu isso na minha família. Então, o diabo ele queria destruir o propósito no qual Deus tinha comigo. E quando nós olhamos para esse texto, irmãos, esse texto ele fala de cura. E esse texto também ele fala de prosperar. Aquele que encontra a misericórdia, e ele também ele prospera. Porque se nós não confessarmos os nossos pecados, as bênçãos do Senhor ficam impedidas de vir para nós. Então, Jotinha ele foi muito feliz nesse tema, porque Deus ele quer tratar do nosso coração. Deus ele tratou do meu coração. Porque pedir perdão, irmão, não é uma coisa fácil. Pedir perdão ele tem que ser gerado pelo Espírito. Hoje, conhecedores da palavra, nós sabemos que nós precisamos perdoarmos uns aos outros e confessarmos nossos pecados uns para os outros. Porque às vezes nós encobrimos o nosso pecado. Que é quando nós falamos em pecado, muitas pessoas pensam que é o adultério, é a fornicação. Não. O pecado muitas das vezes é a falta de perdão que está dentro do nosso coração. E quando eu percebi isso, que eu precisava pedir o perdão, porque quando nós liberamos o perdão, a nossa vida é liberada, irmãos. Então, irmãos, nessa noite eu creio que Deus hoje ele quer tratar do nosso coração. Porque era um homem eu era um homem triste, era um homem que andava vazio, era um homem que muitas das vezes chorava, não sabia que choro era aquele que vinha no meu coração, mas depois que eu entrei por essas portas, em 2007, que eu entrei por essas portas, eu recebi Jesus, a minha vida mudou completamente e as promessas de Deus se cumpriu na minha vida. Então, nessa noite eu queria falar sobre isso, porque quando nós liberamos o perdão, a nossa vida, ela é liberada no nome de Jesus. Glória a Deus. Agora, vou abrir para eles também perguntarem, né, sobre o que vocês falaram, algo do tipo também. Quem será o primeiro? Quem? Felipe. Luiz Felipe? Eu quero saber, na opinião de vocês, o que nesses últimos anos tem travado nós jovens de receber essa cura que vocês têm falado? E aí? Quem vai falar? Então, Felipe, conforme eu comentei aqui, hoje nós vivemos
Estamos passando por uma fase da igreja, né? E olha só como é que são as coisas. Nós estamos aqui num relógio de oração que nós estamos orando pelo avivamento da igreja, né? Graças a Deus aqui, a juventude aqui da igreja, né, uma juventude que tem se voltado para a palavra de Deus. Então, assim, o Márcio falou sobre perdão, a irmã Creuza falou sobre perdão, o Vini falou sobre perdão. Então, assim, o nosso Deus é um Deus de comunhão. Não é? Então, assim, muitas coisas que impedem a gente também de receber essa cura, né? Conforme dissemos, a cura é algo da soberania de Deus. Mas a soberania de Deus também, ela é da vontade de Deus. A primeira vontade de Deus para a nossa vida é ter comunhão com Ele. Ah, eu quero saber qual é a vontade de Deus. A primeira vontade de Deus é ter comunhão com Ele. Então, assim, o que muitas vezes tem impedido, né, de nós recebermos não só a cura, mas outras bênçãos, é porque nós não estamos caminhando com Deus. É o chamado ateísmo prático, né? Intelectualmente, né, assim, no nível cognitivo, a gente crê em Deus, mas as nossas práticas mostram que a gente não tem comunhão com Deus, né? E o crer em Deus, e aí o Vini lembrou de Tiago, né, que a fé sem obras é uma fé morta, ela envolve isso, né? Ela envolve ter o conhecimento de Deus. Porque quando nós temos o conhecimento de Deus, nós oramos, irmão. Se você não tem comunhão com Deus, como é que você vai orar por cura? Às vezes você está doente, você em vez de buscar Deus, eu vou maratonar uma minissérie para ver se levanta meu ânimo, eu vou viajar. Isso é pecado? Isso não é pecado, meus irmãos. Mas Deus às vezes permite alguma enfermidade para Ele fazer com que você se aproxime dEle. Porque Ele se aproxima de você. Somos nós que nos afastamos dEle. Né? A cruz nos lembra isso. Cristo se despiu da sua glória e Ele que veio buscar. Nós somos as ovelhas perdidas. E o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Então, assim, o que nós precisamos entender? Não é? Falta de perdão é sinal de que eu não quero perdoar, mas a vontade de Deus é o quê? Que venhamos perdoar. A vontade de Deus é que você se mantenha incrédulo? Não. A vontade de Deus era unir o seu povo, né? Como lemos lá em Cafarnaum. Que Jesus ficou impedido de realizar milagres. O que afastou? Foi a incredulidade. Jesus não foi enviado para eles? João capítulo 1 diz, né? Ele enviou para os seus e os seus não o receberam. Então, Felipe, tem muitas coisas, mas o que nós precisamos entender, assim, de uma forma resumida, é conhecer a Deus. Entendeu, meu filho? Porque, assim, quando você conhece a Deus, Deus vai te dizer se você tem que orar por algo ou não. Vamos dar um exemplo na palavra de Deus? Paulo. O ministério de Paulo era um ministério que? Apostólico, um ministério que era marcado por curas, não é? Quando a gente lê Atos capítulo 5, Pedro diz que a sombra de Pedro curava, não curava? Mas veja bem, a Bíblia diz que Timóteo foi curado da enfermidade dele? Não, Timóteo era o filho na fé de Paulo. Qual é a recomendação de Paulo em 1 Timóteo? Para que ele tomasse uma espécie de um vinho ali que tinha um fator de cura, um fator de... enfim, um remédio, né? Para que ele cuidasse da enfermidade dele. A Bíblia não diz que se Paulo orou pela enfermidade dele ou não. Eu creio que Paulo orou. Mas por Paulo conhecer o Senhor, ele deve ter entendido, não, isso aí não é para mexer. O espinho na carne. Paulo orou 3 vezes, o Senhor disse, minha graça te basta. O que Paulo fez? Bom, eu entendi que foi para quê? Porque eu poderia ficar orgulhoso. Então, assim, vamos conhecer a Deus. Às vezes você está passando por um processo de enfermidade do qual que Deus quer que você ore, meu irmão. Porque quando Deus opera a cura, meus irmãos, Ele não só opera essa cura, fica em você, não. Lembra que o Senhor falou que nós somos sal e luz?
Às vezes o que Deus vai fazer em você, meu irmão, é para você edificar outras pessoas. Amém? A minha esposa, quando ela teve o problema dela, da questão dos surtos, depois que a minha esposa, que Deus restaurou, não é, Vívia? Quantas pessoas com problema de transtorno, elas nos procuraram. Sabe por quê? Porque por muitas vezes, meus irmãos, o que envolve a cura também é o período em que o Senhor está realizando esse processo de cura. Porque você tem que conhecer a Deus, que esse mesmo Deus que cura é o Deus que te sustenta nesse processo também. Amém? Nosso Deus cura e o nosso Deus sustenta. E falando também o que Maurício falou, eu também acho que o jovem, como todos nós, né, temos que ter intimidade, não vergonha. Fala com o Senhor da forma que você é, do jeito que você é, porque o Pai, Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer ouvir o que você tem, Ele quer ver a tua expressão. Ele não vai te criticar. Eu não sei orar. Se você falar, Pai, eu estou aqui, se ajoelha, fala com Ele, tomando banho, na cozinha, tomando café, numa condução, Ele vai te ouvir, Ele vai te livrar, Ele vai te guiar, Ele quer que você venha, Ele está te chamando para ter uma intimidade com Ele. Não é bicho de 7 cabeças. Ele quer ter relacionamento com você, comigo, da forma que você é. Não é porque você, porque fulano ora melhor do que eu, porque fulano faz as coisas melhor do que eu. Não visualiza isso. Você é você, e você tem que ter a tua intimidade com o Senhor. É se despir diante do Senhor, não ter vergonha daquilo que você faz. E se você fizer alguma coisa que está te agredindo, que você tem vergonha, Senhor, eu fiz isso, eu não estou aguentando, me ajuda. Ele vai te ajudar. Porque o Senhor, Ele conhece o teu tecido, Ele conhece o teu interior, o teu exterior. Ele sabe do teu pensamento, o que tu quer, os teus desejos, as suas ansiedades. Basta você abrir o coração para Ele, porque Ele vai vir no teu encontro. Não devemos ter medo. Tira esse medo. Porque o Senhor, Ele quer ouvir a tua voz. Ele te chama, hoje Ele te chama. Não tenha vergonha, não tenha medo de mim. Eu vou te ajudar no que precisa. Eu vou te orientar. Eu vou te socorrer. E o Senhor, Ele está aqui, Ele está falando contigo. Essa reunião que está sendo feita não é para vocês terem vergonha, não. É para vocês se expor naquilo que vocês têm medo, nos seus desejos, nas suas ansiedades. E o Senhor vai lhe orientar, em nome de Jesus, não é não, Maurício? É verdade. E a irmã Cleusa falou algo aqui que a gente precisa lembrar. Eu sei que eu estou sendo repetitivo nessa questão, mas, por exemplo, a gente esquece que Deus é Pai. A gente sempre pensa, a gente lembra, poxa, Cristo foi à cruz, o Espírito Santo, e aí quando a gente vai lembrar de Deus Pai, parece que a gente que é um pai que está com o cinto na mão, né? Não corre não, hein? Não é isso não. Às vezes talvez por algum trauma, por alguma coisa que ocorreu, aí a pessoa já fica temerosa, será que é o mesmo pai? Também tem isso, irmã, mas sabe por quê também? Porque por muitas vezes também nós, quando vamos falar de Cristo, nós esquecemos que o Evangelho é mais boas novas. A gente, às vezes, dá muita ênfase que Deus vai te lançar no inferno, vai. Entendeu? Por quê? Deus é Pai, querido. Deus é Pai. Como a irmã falou aqui, às vezes eu percebo que tem pessoas que têm vergonha de orar. Não, irmão. Não tenha vergonha de orar. Olha, essa minha esterilidade foi curada eu tomando banho. Eu lembro que o Carlos, o nosso diácono Carlos, a liderança, ele fez uma pregação. A primeira vez que eu vi o Carlos fazer pregação panorâmica. Irmão, tu tem que ficar atento nisso, não é... que o Carlos não é de pregar? Se o Carlos pregou, fez uma pregação panorâmica no livro de Ruth.
Aí ele falou até de Elimeleque. Aí, rapaz, eu fui para casa. Aquela palavra ficou movendo assim no meu coração, eu tomando banho. A Vivi até ficou preocupada. O que está acontecendo aí? Eu tomando banho e falando, mas eu estava conversando com o Senhor. Que aí o Senhor me lembrou. Falou assim, poxa, você vai ter que ter uma geração, cara. Sabe aquela pregação que veio? E ali, meus irmãos, eu fui curado. Sabe quando você percebe assim? Eu fui curado ali, irmãos. Então, assim, não é o falar rebuscado, Senhor, pelo seu beneplácito, tu é altíssimo. Não é isso não, cara. Seja sincero com Deus. Seja você mesmo. O pastor Ronaldo ora da forma dele, o Márcio ora dele, a irmã Cleusa ora. Por isso que é bom você ter comunhão com Deus. Quando você tem comunhão com Deus, você também tem comunhão com a igreja. Ter a comunhão também te ensina a orar. E o ensinar a orar não é ensinar as palavras. É que eu aprendo com esses meus irmãos que são mais antigos aqui, poxa, como os irmãos se relacionam com Deus. E isso é libertador, meus irmãos. Luiz Felipe, da tua pergunta, causa própria, tá? Em primeiro lugar, buscai o reino de Deus. Isso é o principal. Buscar o reino de Deus como? Tendo intimidade com Deus. E como é que você busca intimidade com Deus? Através da palavra. E quando você buscar Deus através da palavra, como a Cleusa falou, o Maurício falou, através da oração, Senhor, me revela o que está acontecendo comigo. Agora, você tem que estar preparado para o que Deus vai falar. Porque Deus vai falar. Que isso aí aconteceu comigo. Que eu não sabia, quando eu entrei aqui, eu não sabia como orar, eu não sabia como falar. Eu chamava o pastor de você. E quando eu aparecia numa reunião de oração, eu era sempre o último, ficava lá atrás, escondido, como não sei como, né? Mas desse tamanho eu ficava escondido porque eu não sabia orar. Eu aumentei a minha intimidade com Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas, não são as coisas, são as demais coisas, ou seja, tudo vai ser acrescentado na tua vida. Agora, a intimidade tua com Deus é você que vai ter. Tranca a tua porta no escuro e vai conversar com Deus. Uma vez, eu era novo convertido, eu estava em casa e fui buscar essa intimidade com Deus. Comecei a orar, peguei no sono. Quando eu escutei Vinícius, aí eu acordei, tomei um susto, né? Lógico. Aí voltei a dormir. Vinícius, aí me chamaram. Eu levantei, fui lá na porta do quarto do meu pai, bati. Pai, está me chamando, está passando mal. Vai dormir, rapaz. Eu falei, tá bom. Entrei de novo no quarto, peguei no sono de novo, Vinícius, eis-me aqui, Senhor. Dali a minha intimidade com Deus começou. Porque eu vim na passagem bíblica e Samuel respondeu, eis-me aqui, Senhor. Agora você tem que estar preparado para o eis-me aqui que Deus vai te mandar. Aí eu falei, poxa, buscar o reino de Deus. Eu participava aqui dos 9 ministérios aqui na igreja. E uma enfermeira falou assim para mim, quando a minha pressão estava 25 no hospital. Você faz para Deus, para o pastor ou para a igreja? Aí eu, não fala nada não, bota o remedinho embaixo da língua, daqui a meia hora tu me fala. E ali Deus falou comigo de novo, não é isso que eu quero. E hoje eu faço parte de 2 ministérios, mas sirvo muito mais a Deus do que fazendo o que eu fazia no braço. E Deus hoje em dia fala comigo assim, que às vezes eu fico até com medo. Eu falo para a Cleusa, amor, falou comigo. Eu fico até com medo de, às vezes, quando ele manda falar com uma pessoa, né? Eu reluto muito. Mas entregar o teu caminho ao Senhor e as demais coisas vos serão acrescentadas, isso para mim é o ponto principal, porque aconteceu comigo. E até hoje, o que eu tenho que fazer, eu não movo uma palha da minha vida, está ela aqui, nós estamos casados, vamos fazer 20 anos de casados, eu não movo uma palha da vida se eu não consultar a Deus primeiro. E muitas vezes, a maioria das vezes é não. Eu fico assim, mas vamos embora, se Deus não quer, eu não faço. Então, esse é um dos conselhos que eu tenho para te dar. Amém? Mais uma pergunta só, porque o horário foi embora, né? Porque senão a gente não tem problema não, vira vigília. Quem? Paulinho.
Boa noite. Boa noite. A questão que eu teria, eu acho que quando se envolve cura, essa questão da cura, tem muita questão do Deus pode fazer, assim como Ele também não pode fazer. E Deus é bom. Então, assim, até quando vocês oram, nesses casos que aconteceu cura, eu lembro até um testemunho da André, né? Que ela deu que uma vez ela foi no hospital e falou, não, você vai ser curado, e no final das contas não foi, né? E ela depois disse que Deus falou com ela, eu não falei que eu ia curar e você está dizendo que vai curar? E assim, o Senhor, né, Maurício, deu o exemplo dos seus pais, né? Que o Senhor estava orando e Deus não quis fazer. A minha questão é como o Senhor, como vocês lidam com essa expectativa em relação à fé, porque a Bíblia também fala, né, que nós devemos orar com fé, crendo naquilo que nós estamos orando, porque se a gente orar duvidando, Deus também não vai ouvir aquela oração. Mas em relação às nossas expectativas em Deus, se Ele é poderoso para fazer, mas pode ser que Ele não queira fazer também. Como é que vocês lidam com essas expectativas e também no cuidado até mesmo nessa oração que o Senhor falou, né, que orou sobre a pessoa, que sentiu que Deus falou com o Senhor para orar pela pessoa. Eu creio que quando alguém... Eu acredito que a sua oração tenha sido que o Senhor, Deus trouxesse a cura para aquela pessoa, mas há também pessoas que já profetizam a cura, entendendo que Deus realmente revelou que aquela pessoa ia ser curada. E nesses casos, existem casos que acontecem de fato e outros não, né? Tem que ter um cuidado entendendo se aquilo realmente vem de Deus. Mas eu queria saber, em relação a essas expectativas, as nossas orações diante de Deus, se nós devemos ter fé para orar, crendo que Deus pode curar, mas ao mesmo tempo entendendo que no final das contas quem decide é Ele. E, enfim, essa questão da expectativa humana sobre aquilo que Deus pode fazer. Eu estou entendendo a tua dúvida, que você está falando assim, até quando a gente está relacionado com outra pessoa, né? Uma pessoa está enferma e a gente vai orar por cura. Então, Paulinha, essa é uma questão que exige maturidade e comunhão com Deus. Porque sempre, uma coisa que eu tenho no meu coração, eu digo assim, o Senhor é bom. Entendeu, Paulinho? O Senhor é bom. E eu não falo isso assim como se fosse eu estou declarando, não, é algo que eu tenho no meu coração. Eu sei que o Senhor é bom. Eu não entendo totalmente os desígnios dele. Né? Eu vou falar aqui no caso dos meus pais. Eu orei para que Deus curasse meu pai. Mas aí, olha só o que aconteceu, testemunha. Alguns daqui já sabem. Meu pai estava no processo, estava internado, eu orando por cura. Teve um dia que eu jejuei, aí um dia eu abria 2º livro de Reis, cara. Aí qual era a passagem? Que Elias ia ser levado ao Senhor. Aí o texto dizia que as pessoas chegavam para Eliseu e falavam assim, Eliseu, Deus vai levar seu pai. Ali Deus falou comigo, eu vou levar seu pai. Imagina o choque que eu tomei. Eu falei, meu Deus do céu, Deus falou comigo, cara. Sabe? Só que aí, olha só como é que são as coisas. Eu fui lendo o texto, Deus levou Eliseu, ele levou Elias. Mas Elias foi arrebatado. E meu pai não era crente. E no dia do sepultamento do meu pai, meu irmão me falou assim, você sabia que meu pai entregou a alma a Jesus? Ali eu entendi que Deus estava querendo falar, entendeu? Aconteceu a mesma coisa com a minha mãe. A minha mãe foi para o hospital, cara, foi fazer um tratamento, e eu sonhei assim, um sonho assim como eu tivesse visto a minha mãe, sabe? De longe eu falei, pai, Deus vai levar a minha mãe. Sabe quando você discerne? E aí, do nada, numa quarta-feira, minha mãe broncoaspirou um suco e dali o Senhor a levou. Não é? Em 2019, eu era auxiliar do capelão evangélico do 1º Distrito Naval. Novembro de 2019, eu orando, né, porque ia ter o culto, e o Senhor falou assim, vive a grávida do João Gabriel, assim, o seu filho vai lutar muito. Eu falei, meu Deus, Senhor, meu filho vai lutar muito. E o meu filho, no dia do parto, meu filho foi respirar no 5º minuto, meus irmãos. Sabe, o primeiro filho, aí sai e vive. Aí que você vê teu filho igual um boneco de borracha, e a tua esposa, cara, falando assim, vai lá, ajuda, e tá lá o médico. 1º minuto, não, ele vai, é assim normal. 2º minuto, é assim normal. 3º, aí sabe o que a médica fez? A médica entregou o meu filho para mim. Eu falei, Senhor, sobra teu espírito sobre a vida do meu filho. E meu filho fez,
Meu filho respirou, cara. Aí, tempos depois, o meu filho apareceu com o quadro do autismo. Deus é bom. Entendeu? Então, assim, o que eu guardo no meu coração é que Deus é bom. Né? O pastor Isaías está aqui, eu fazia seminário com ele, e uma vez o pastor Isaías ele ensinou algo que eu lembro disso, que ficou muito gravado, né? Que ele ensinou como orar por pessoas enfermas. Se Deus não falou para você que aquela pessoa vai ser curada, você tem que orar para que Deus cumpra a sua vontade. Você tem que orar com confiança que Deus tem poder, porque a nossa mente natural, ela tem a tendência de ser mutuamente excludente, né? Se eu gosto de uma coisa, eu não posso gostar da outra. Não, com Deus encaixa a realizar a vontade dele, e a vontade dele pode ser curar e não curar. É a vontade dele, o nome dele vai ser glorificado. Amém? Então, quando uma pessoa está enferma, ali também é um período para que a gente também console os familiares, porque a gente também esquece dos familiares. Esse mesmo Deus que cura é um Deus que sustenta. E sempre ficar de olho no nosso coração. O nosso coração, ele é terrivelmente enganoso. Então nós sempre vamos, porque nós temos o apego. Mas quando é a vontade de Deus recolher, isso é duro, né? Deus recolhe. Mas temos que entender o quê? Que Deus é bom. Aí a pergunta que sempre me vem assim, Deus mandou parar você de orar? Não. Se Deus não te mandou parar de orar, continua orando. Entendeu? Crendo no poder de Deus e também crendo que Ele é um Deus o quê? Sábio. E isso envolve o quê? Comunhão. Buscar o reino. Porque quanto mais nós vamos conhecendo a Deus, mais também nós nos conhecemos. Nós somos tendenciosos, queremos tudo para nós, queremos assim, que aquela pessoa não parta nem nada. Mas quanto mais você vai conhecendo a Deus, mais você vai entendendo que Ele é um Deus soberano. Quer ver um exemplo bíblico? Poxa, cara, esse é um exemplo tremendo. Livro de Jó, 1º capítulo. Não são as pessoas que disseram que Jó era um homem justo, íntegro e correto. É Deus que fala que Jó era um homem justo, íntegro e correto. Aí quando você chega no capítulo 42, esse homem que é justo, íntegro e reto, depois que o Senhor faz N perguntas ali, né? Quase cerca de 70 perguntas, né, pastor Isaías? E ele não responde nenhuma. O que Jó diz? Jó fica maravilhado, mas olha só, o que Jó faz? Jó, em vez de se exaltar e falar assim, eu vou cantar o hino da vitória, não. O que Jó faz? Ele se prostra, porque ele reconhece o quê? Esse Deus é bom, esse Deus é soberano. E esse mesmo Jó que foi atacado pelos amigos, ele ora e ele intercede pelos amigos. Por quê? Porque Jó conheceu o Senhor. Então, quando nós conhecemos o Senhor, é o Senhor que vai nos ensinar nesses momentos, quando a gente vai orar por cura, vai orar por uma pessoa, e quando nós estamos enfrentando esses quadros que tem uma pessoa querida que está passando por uma enfermidade. Por isso que exige-se o quê? Uma comunhão diária com o Senhor, entendeu, irmãos? Nunca é perda de tempo. Separar um tempo para orar com o Senhor, ler a palavra. Por isso que você vê pessoas que você vê assim, cara, aquela pessoa ali, será que ele é de aço, ele é de ferro? Não. É porque o coração dele está cheio da presença do Senhor. O Espírito Santo, ele literalmente habita. Não é? O habitar, quando está escrito no Novo Testamento, é o mesmo que tabernacular no Antigo Testamento. Ou seja, o tabernáculo, Deus falou assim, eu vou fazer morada com você, Israel. Você descanse em mim, Israel. O Espírito Santo, ele habita. Né? Se eu for na sua casa, eu sou uma visita. Mas o Carlos habita com você, então ele tem liberdade, ele te influencia. Quando o Espírito Santo habita no nosso coração, ele vai influenciar o nosso coração. E esse mesmo Espírito Santo vai fazer o quê? Ele vai gerar o fruto dele, ele vai dar mansidão, domínio próprio, ele vai dar amor, ele vai dar paz. E quando ele dá paz,
começa a entender, isso aqui é a vontade de Deus. Deus é Pai, Deus não me mandou parar de orar, eu vou continuar orando. Eu não vou falar nada além daquilo que Ele falou comigo, mas eu vou continuar orando. Cara, eu lembro que no período da pandemia, foi a Daniele e o Renato. Lembra da Daniele aqui, que era da juventude? A Daniele estava entubada. Alguém lembra? Lembra disso, né, Andréia? O que o Renato fez? Ele convocou, meus irmãos. Tinham irmãos que estavam orando de forma local, perto do hospital, e irmãos orando pelo Instagram. Cara, a menina acho que já estava mais, sei lá, de 14 dias entubado. E todo mundo tinha, poxa, que nada, meu irmão. Não vai morrer nada. Está aí a Daniele, levantada para a glória de Deus. Deus não falou para ele parar de orar. Na verdade, Deus tocou no coração dele para que houvesse um mover. E Deus operou para a glória. Só aproveitando esse gancho, porque eu estava aqui no meu coração assim, eu queria muito falar disso aí, muito. Eu falei, eu não vou ter oportunidade. Do nada ele fala, e por isso que eu estou pedindo, né? Essa época e como ela falou, né? Assim, a gente lidar com isso, quando Deus quer ou não quer, Ele é soberano, a gente não entende. Sim. Eu sou muito confrontada com esse tipo de pensamento, né? E na pandemia, como eu fiquei bem esvuretada, fiquei mesmo, né? 2 máscaras, 2 óculos, touca, eu era uma outra pessoa, eu tinha pavor que tocassem na minha mãe, enfim. Mas eu comecei a orar e algumas pessoas, tipo a esposa do pastor da minha rua, aquele marido da Aline aqui da igreja, o pessoal foi morrendo. Então, eu fiquei com uma revolta tão grande dentro de mim que eu falei, para que eu vou orar por cura para alguém? Deus faz o que Ele quer, para que eu vou perder meu tempo orando? E fiquei muito revoltada mesmo. E aí, minha mãe fala assim, Renata, a Dani está entubada. A Dani, que foi lá da igreja, o Renato, dá uma olhadinha lá no Instagram dele, ele está chamando, ele está falando, convocando para uma oração. Amados, eu que estava totalmente desacreditada, olha aqui, né, mais de 40 anos de igreja, mas eu peguei, mais de 40 anos com Jesus, tá? Não é só igreja não, com Jesus. Eu peguei, assisti, ele falou assim, você venha viver esse milagre com a gente, você vai testemunhar o que Deus vai fazer com a gente. Eu não sei, olha, eu ficava trabalhando de home, eu botava o relógio para despertar a hora que eu tinha que ver lá, se não me engano, era 3, 4 horas da tarde. Eu dobrava meu joelho e orava. Quando o pessoal da igreja foi para a porta do hospital interceder, eu estava ali vendo na live o tempo todo orando. E Deus, Ele permitiu que aquilo acontecesse com ela, para mostrar para muita gente o que Ele podia fazer. Porque uma médica que eu fui, quando eu contei, ela falou assim, ela não volta mais, e se voltar, não volta normal. Porque quem fica entubado depois de tantos dias assim assado vai ficar com sequela. Ela não tem sequela nenhuma. Então Deus avivou a minha fé, como avivou a fé de muita gente que eu acredito que estava vivendo naquele momento, assim, né, essa experiência da pandemia. Obrigado. Por isso também, endossando o que Maurício falou, e Andréia, um dos inimigos da nossa fé nesses momentos de luta, de adversidade que passamos, é a incredulidade. É porque nesses momentos, porque nós somos apegados às pessoas, nós somos apegados à família, aos filhos, e às vezes a incredulidade, que é a falta de fé, a murmuração, a reclamação. Nós temos experiência do período que o povo passou no deserto, e parece que a gente vive nesses momentos de crise, né? Parece que nós vivemos nesse período que o povo viveu e parece que no momento que isso é natural, já é da nossa natureza adâmica. Mas nós precisamos, nesse momento de crise, que todos nós vamos passar, nós precisamos exercer a fé. Pastor Ronaldo até nos ensina muito. Ele diz que a fé não é uma emoção, a fé não é um sentimento, né? Eu estou sentindo que a fé é você crer. Porque o maior propósito de Jesus, dos 3 anos de ministério, Maurício, é trazer salvação para a nossa alma. É nos salvar. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. E que nessa noite nós... Quer falar? Pode falar. Deixa eu dar para ele.
Então, a incredulidade, ela nos faz não exercer a nossa fé, né? E nós precisamos, nesses dias tão tenebrosos que nós estamos, porque isso aqui é um privilégio dos jovens estar aqui, sendo alimentado pela palavra, recebendo as instruções que nós também recebemos aqui, né? Então, nós estamos vivendo períodos difíceis, que tem coisas que nós vemos hoje na nossa sociedade que nós não entendemos. Eu mesmo, eu perdi o meu pai era diácono da igreja lá na Pavuna, meu pai era diácono, há muitos anos, tinha um problema com fumo, fumava, sempre eu ia lá, eu sabia onde ele colocava o cigarro, lá no sapatinho dele que ele botava para ir para a igreja. Eu cansava de amassar aquele cigarro. Senhor, cura meu pai, cura meu pai. Quando Deus curou meu pai, Deus levou meu pai. O pai estava com câncer no pulmão. 3 anos depois, apareceu um câncer. Ele foi enterrado, lembra, né, Cruz? No Hospital do Fundão. Minha mãe, com solidão, faleceu e ela foi enterrada no mesmo dia que meu pai faleceu. Dentro da psicologia, dizem, né, que dentro da psicologia que quando uma pessoa tem mais de 50 anos de casada, acontece muito isso quando não é tratado esse lado da perca. Então tem coisas que nós não vamos entender. O que nós precisamos nessa noite é exercer a fé. Amém? Amém. Só para, completar, quando a Andréia falou que estava sendo muito confrontada, naquele período da pandemia, eu fui muito confrontada quando eu perdi minha mãe também, porque tem 9 meses que eu perdi a minha mãe, e minha mãe, ela era uma pessoa diabética, cardíaca, e em 2020 ela descobriu um mieloma múltiplo, que é um tipo de câncer no sangue. Então, a gente vem lutando 5 anos com ela, E todas as vezes que ela fazia um tratamento, que era muito forte as medicações que ela tomava, então ela ficou muito debilitada durante algum tempo. E todas as vezes que eu levava ela para o hospital, que ela estava passando mal e ela ficava internada, todas as vezes eu clamava por cura. Senhor, cura minha mãe. E todas as vezes ela saía do hospital, milagrosamente. E na época da pandemia foi um período muito difícil, que ela ficou internada 15 dias e todo mundo falava que ela não ia sair dali. Eu falei assim, não tem como, ela não vai sair, porque ela não chegou a ser entubada, mas ela teve Covid e ela estava com todas essas comorbidades, Então, as pessoas já estavam, já quando chegavam perto de mim, as pessoas já chegavam já com aquela cara de pesar, olha, que o Senhor console a sua vida, já dando quase a extrema-unção para minha mãe. E eu orando por cura. E o Senhor tirou ela do hospital novamente. E todas as vezes acontecia a mesma coisa. Então, em agosto do ano passado, quando mais uma vez eu a levei para fazer um procedimento que a gente já estava fazendo já há algum tempo, ela tomava plaquetas, para poder ela conseguir, porque as plaquetas dela eram muito baixas. Então eu levei ela para fazer esse procedimento. E as plaquetas dela já não estavam mais surgindo efeito. Ela tomou 14 bolsas de plaquetas e não surgiu mais efeito, E as plaquetas dela muito baixas. Quando a plaqueta do nosso corpo está muito baixa, há risco de sangramento em qualquer momento. Então, eu continuei orando por cura. Senhor, eu sei que o Senhor vai curar minha mãe. E teve uma vez que eu fui, no dia 4 de agosto, eu fui visitá-la, E ela estava muito debilitada, muito nervosa. E ela falando, me tira daqui, porque eu vou morrer. Ela falou isso para mim. Eu segurei na mão dela e falei assim, mãe, a cruz está muito pesada. Troca o fardo com Jesus. E orei com ela. Fiz essa oração com ela. Senhor, troca o seu fardo com ela, porque está muito pesado. E ela ali, ela orou também, chorou, me abraçou, disse que me ama. Eu falei assim, mãe, amanhã eu volto. E quando eu saí dali, no outro dia, eu recebi a notícia que ela tinha falecido. Então, assim, eu fiquei muito, assim, triste com o Senhor, falando, Senhor, por que o Senhor não a curou? O
O Senhor sempre curou, sempre trazia minha mãe de volta para casa, né? E o Senhor falou, e quem disse que eu não curei? Eu a levei, mas eu a curei. Então, assim, hoje, eu me consolo nisso, que hoje ela está curada, né? Pela graça do Senhor, vive com Ele e curada. Acabou o sofrimento, né? O Senhor trocou realmente o fardo, né? Com ela, que o fardo dele é leve, né? Então, graças a Deus, hoje ela está com o Pai, né? Mas é muito difícil aceitar, né? Tu ia falar, Vini? Vai fechar no Vini. 2 minutinhos só. São 2 testemunhos que é o que eu falo para vocês. Aconteceu comigo. Uma foi sobre o Richard, né? Que ele teve um astrocitoma 4 no cérebro. Depois de 3 cirurgias no cérebro, o médico desenganou ele 3 vezes. E todas essas 3 vezes, quando o médico falava, vou chamar o pessoal do Hemorri que vai fazer a morte cerebral. Nós entrávamos, orávamos, ele voltava. Na 3ª vez, eu chamei o médico de charlatão e mentiroso, lá no Marcílio Dias. Aí, quando foi a 4ª vez que ele passou mal, aí nós fomos lá no hospital, né? Aí ele voltou. Aí eu perguntei a ele, aí vamos voltar para casa? Ele, não. Aí você quer aceitar Jesus? Aí ele, quero. Aí aceitou a Jesus, a Cleusa batizou ele no leito do hospital. 2 dias depois, Deus recolheu. Mas por quê? Como o Maurício falou, a vontade de Deus é soberana e nós entendemos que ali foi um descanso para ele. E o pastor Ronaldo falou para ela que ele não acordava no leito. Eu belisquei o pé dele, ele acordou. Aí o pastor Ronaldo perguntou, sabe quem é? Aquilo sabe quem é? Ele falou assim, Ronaldo, conheceu o pastor Ronaldo. Aí o pastor Ronaldo falou para ela, você já liberou a vida dele? Aí a Cleusa, já, pastor, não. Você já liberou a vida dele para o Senhor fazer o que o Senhor quer fazer? Aí ela orou. No dia seguinte, na mesma noite, né? Deus recolheu. E a minha mãe também, depois de 8 AVCs isquêmicos, ficar com o lado direito todo paralisado, perdeu as 2 pernas, estava no hospital Gazola. Eu fui domingo lá, não podia entrar, mas aí deixaram eu entrar, eu subi, meu pai chorando. Meu pai, meu filho, você ora? Aí eu falei, pai, eu oro, mas o senhor concorda com a minha oração? Aí ele falou, concordo. Aí eu falei, Senhor, é minha mãe, mas que seja feita a sua vontade. Se o senhor quiser recolher, o senhor pode recolher, mas não deixa ela ficar mais sofrendo, não. E minha mãe estava em semicoma, e ela pegou ela com os olhos fechados assim, ela deu uma pequena abertura de olhos e sorriu para mim. Aí eu falei até para você quando eu cheguei em casa, né, amor, Deus vai recolher minha mãe hoje. Mas isso me confortou, por quê? Porque minha mãe já tinha aceitado a Jesus, e ela estava lutando para viver, porque muitas pessoas estavam orando e não estavam respeitando a vontade do Senhor. Mas até você entender isso, né, a gente fica chateado, fica revoltado. Quando meu avô morreu, minha avó morreu, também fiquei muito chateado. Mas depois da intimidade que eu consegui com Deus adquirir, eu sei que a vontade de Deus é sempre soberana e a maioria das vezes contraria a nossa vontade. Então, isso são casos que aconteceu comigo. É por isso que eu falo, toda vez que eu oro, como o Maurício falou, Senhor, que seja feita a tua vontade. Aí você libera a vida e Deus vai fazer a vontade. Ou Deus cura, ou Deus recolhe. Amém, glória a Deus. Fechamos. Olha, rápido. Sobre essa situação de doença, né? Eu perdi a minha tia com câncer. Ela teve um câncer no pulmão e depois ela teve um câncer no cérebro. Lá na minha família, só eu que sou convertido, eu e minha mãe. Quando a minha tia teve o segundo câncer, né? Que se ela não tomasse a medicação, o câncer ele inchava. A minha tia ela regredia, parecia uma criança. Quando ela tomava o remédio, o câncer ele desinchava. Aí ela voltava ao normal, assinava, fazia comida. Quando ela foi para a última vez para a internação, que ela passou mal, a minha família sempre foi espírita,
do espiritismo mesa branca para o espiritismo do candomblé. Quando eu falei assim para minha tia, eu falei, tia, a senhora não quer aceitar Jesus? Ela falou assim, sim, meu filho, eu já aceitei Jesus, né? Minha tia ia para a igreja evangélica, mas também ia para o espiritismo. Eu falei assim, mas a senhora não quer aceitar o Jesus de verdade? O Jesus que eu creio? Ela, sim, meu filho, eu quero. E aceitou Jesus. Só que a minha família sempre teve essa situação de superstição, essas coisas. Quando eu via a minha tia muito mal, eu orava para Deus e falei, Senhor, eu não quero ver minha tia nessa situação. Então, assim, se for a tua vontade, que o Senhor cure ela. Mas se não for a tua vontade, que o Senhor leve ela com o Senhor. E até eu fazia eu repetia as frases de Jó, que Deus deu, Deus vai levar. E eu falava isso para minha família. Minha família, você é maluco? Você está desejando a morte da tua tia, você está desejando a morte da minha irmã, né? Muitas vezes até minha mãe ficava chateada comigo. Eu falei assim, olha, se Deus nos deu a minha tia, né? E ela está passando por essa situação, não é melhor que Deus leve ela? E, tipo assim, a minha família me tinha como egoísta, porque eu queria que a minha tia morresse, mas eles não queriam que ela morresse, ou seja, queria segurar ela, né? E oravam ao contrário, às vezes, da vontade de Deus. A minha pergunta é o seguinte, a gente, por amor àquele ente querido, a gente quer muito que a pessoa não se vá. Mas a gente às vezes ora contra a vontade de Deus. Mas eu ainda me sinto egoísta por isso, por orar contra a oração da minha família. Será que eu me sinto na razão de me sentir egoísta por ter orado para que Deus levasse a minha tia pela questão de sofrimentos e tal, por acreditar que era a vontade de Deus levar a minha tia? Que às vezes eu me culpo, né, por ter sido egoísta e ter tirado, porque às vezes a gente fica naquela situação de relembrar momentos e ver meus familiares tristes, né? Muitos deles choram por causa de lembranças, né, momentos com a minha tia. E às vezes eu me sinto, quando eu vejo eles chorando e tal, lembrando desses momentos, eu me sinto egoísta por ter orado dessa forma, entendeu? Eu não sei se é o correto eu me sentir egoísta ou se eu estava certo de estar orando para que Deus levasse a minha tia. Eu posso responder? Pode. A cura pertence ao Senhor e é Ele que faz, e faz quando quer. Então, esse peso que você carrega, você não pode carregar porque você não tinha o poder para curar. E quem determinou a cura ou não foi Deus. Agora, eu entendo que o consolo do Espírito Santo está vindo sobre a sua vida antes da morte dela. E outras pessoas, talvez por não ter a comunhão com o Senhor, não tinha esse consolo vindo de Deus. Então, acho que não tem por que você ficar com esse peso, muito pelo contrário. O Senhor já tinha ministrado o consolo sobre a tua vida e eles ainda não entendiam. Vamos fechar com o pastor Isaías, Rabi, ó. Rabi. E só meia hora, tá? Só meia hora. Vou sentar do teu lado aí. Se você deixar. Se você deixar. O minuto já se foi. Curva a sua cabeça. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há
coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor. Marabachúbias nébias, decobachúbias, aleluia. Eu tenho saudades do céu, eu tenho saudades do céu, eu tenho saudades do céu. Que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Vamos aplaudir a esse Deus. Aleluia, aleluia. Dá uma catucada no teu irmão da direita e da esquerda e diz assim: você não deu aleluia por causa de quê? Você não deu aleluia por causa de quê? Diga comigo assim: no céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado. Todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Irei eu para a linda cidade. Foi Ele que quis preparar o lugar para mim. Eu preciso ser grato a Deus. Eu preciso ser grato a Deus. Eu preciso ser grato a Deus por poder dizer: no céu não entra pecado. O pecado fica do lado de fora. O pecado fica do lado de fora. O pecado fica do lado de fora. De repente, quando você olha para uma pessoa que acabou de passar e o semblante da pessoa está alegre, é porque teve um encontro. Que teve um encontro. Que teve um encontro. Essa é a noite do encontro. Essa noite é noite do encontro. Essa noite é noite do encontro. Eu quero que você dê glória para chegar no céu, dizendo a Deus: essa noite é noite do encontro.
É noite do encontro. E foi Ele que marcou o encontro contigo. Foi Ele que marcou o encontro contigo. No céu não entra pecado. Diga para quem está do teu lado aí, no céu não entra pecado. Céu é lugar de santidade. Céu é lugar de pureza, não é lugar de contaminação. Toda a tua, toda a minha, toda a nossa contaminação fica por aqui, não entra no céu. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Nem as minhas, nem as tuas tristezas vão entrar no céu. Não adianta. Não adianta. O céu não é lugar disso. O céu é lugar de gozo. É lugar de alegria. Não é lugar de tristeza. As tuas, as minhas, as nossas tristezas ficam por aqui. No céu não é lugar disso. No céu não é lugar disso. No céu é lugar de gozo. E só quem tem isso é Deus. E olha o texto que diz o seguinte: foi Ele que foi preparar, não foi você. Se eu fosse preparar, eu iria selecionar o que você pode, o que você não pode. Mas foi Ele que preparou. Foi Ele que selecionou. Não é isso. Não é isso. O céu não é lugar disso. O céu é lugar disso. Todas as minhas, todas as tuas tristezas ficarão aqui. No céu não entra. Vamos repetir. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Parou? Parou por quê? As lutas da vida terrestre, olha só, hein? Não podem a glória ofuscar. Tudo que eu passo, tudo que nós passamos, não podem ofuscar a glória que está reservada para nós, que somos co-herdeiros de Deus. Não há coração quebrantado. Todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre, lá de dentro da alma, não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Foi Ele que preparou, não fui eu. Foi Ele que preparou, não fui eu. No céu não entra. No céu não entra. Guarda isso para você. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. E mais, não há coração quebrantado. Todos são cheios de amor. Todos nós temos as nossas preferências. Todos nós temos as nossas preferências. Deparando-se com uma pessoa
em estado deplorável, é claro que o coração bate. E dar-nos vontade de fazer alguma coisa. No céu não entra. No céu não é lugar disso. No céu é lugar de esplendor da glória de Deus. De pé, por gentileza. Não tenho mais tempo. Desculpem-me, as horas se foram. Eu preciso fazer uma pergunta, Rabi. Porque algo comum que todo mundo falou é que a maior cura e o maior milagre é a salvação. Sim. Não sei se há alguém no nosso meio que nunca entregou a sua vida para Jesus. E é um momento muito bom para você receber esse milagre, essa cura na alma, entregando a sua vida ao Senhor. Se há alguém que deseja fazer isso, estenda a sua mão para que a gente possa estar orando. Há alguém que nunca tenha feito isso e hoje deseja entregar sua vida a esse Senhor e Salvador, ou que por algum motivo não esteja mais congregando, tenha se desviado, ou algo tenha acontecido e hoje quer retornar aos caminhos do Senhor. Nós estamos aqui para orar pela tua vida. Há alguém entre nós que deseja fazer isso? Não há? Então, Rabi, continue. Vamos finalizar. A minha palavra permanece a mesma. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado. Todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem, preste bem atenção nesse detalhe, a glória ofuscar. O que Deus preparou para mim e para você, as minhas habilidades, as suas, as nossas habilidades, não podem ofuscar a glória do Mestre. Amém. Não podem. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós nesta noite e possa nos dar mais uma oportunidade de poder dizer: Senhor, libere a minha alma. Eu quero ser livre. Eu preciso ser livre. Nós precisamos sermos livres. Pai Santo, muito obrigado. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Apesar de nesta noite não ter, Senhor, nenhuma manifestação de que o teu nome foi aceito. Porém, entendemos que o maior milagre é operado por ti. Senhor, que o teu nome seja glorificado acima de tudo e de todos. O nome é o teu, a palavra é a tua, a libertação também é tua. Em nome de Jesus, e todos digam amém. Cumprimente a quem está à sua direita e à esquerda. E as boas-vindas aí em nome de Jesus. Pode se sentar rapidinho. Muito obrigado, os irmãos. Eu quero convidar aqui para me ajudarem com o dízimo e oferta. Um momento para a gente contribuir com a casa do Senhor. Igor e a Alessandra estará nos ajudando. Vou colocar aqui também.